Quando jogamos uma moeda justa para o ar, não sabemos de que lado ela vai cair. Precisamos tratar o resultado como um evento aleatório. Agora vamos imaginar dois jogadores que apostam dinheiro em função desse evento aleatório, repetidas vezes. Então, da primeira vez, a moeda tem 50% de chances de dar cara e 50% de dar coroa. Num caso, e vamos representar assim, o primeiro jogador perde R$1, no outro ele ganha R$1. Na segunda rodada, mesma coisa. Só que dependendo do resultado anterior, o primeiro jogador pode ficar perdendo em 2, pode ficar empatado em 0 ou ganhando em 2. Na terceira rodada, fazemos a mesma coisa. Quais são as probabilidades do primeiro jogador ganhar exatamente R$1 depois de 3 rodadas? Vamos ver. Existem 3 caminhos possíveis que levam no 1. Esse daqui e esse daqui. Para a contagem ficar mais fácil, eu vou reescrever os caminhos com sinais diferentes. Então, ao invés de -1 e 1, vou usar bolinhas para -1 e barras para +1. Então, 0, 1, 1 é esse daqui, 1, 0, 1, 1, bola, barra e barra, barra, bola. O número de caminhos é exatamente o número de maneiras de permutar uma bola e 2 barras. O número de combinações de 3, 2, binomial 3, 2. E a mesma coisa acontece aqui. Vamos obter binomial 3, 1, 3, 0, 3, 3. Para responder às probabilidades, preciso dividir esse número de caminhos sobre o total de caminhos, que é a soma desses binomiais, que é 2 elevado a 3. Vamos agora calcular as distribuições binomiais, que são as distribuições de probabilidade do ganho esperado do primeiro jogador. Vamos fazer isso para n igual a 10 rodadas, 20, 30 e 40. O caso de 10 rodadas é representado pelo gráfico que vai aparecer agora na frente de vocês. Aqui. Então, aqui vemos que a probabilidade do ganho ser igual a 2 é um número que está entre 0,10 e 0,15, entre 10 e 15%. No caso de haver mais rodadas, o gráfico é maior nos abscissos e mais baixinho na ordenada. Fica achatado, mas é possível, em teoria, que o primeiro jogador ganhe R$10 ou que ele perca R$10. O que antes não podia ocorrer em nenhuma hipótese. Vamos fazer n igual a 30 e n igual a 40. Os gráficos são parecidos. Se ajustamos a escala corretamente, vemos que eles convergem para um limite, e esse limite prova-se que é a função normal de Gauss, ou a curva normal de Gauss em forma de sino, que é o gráfico da exponencial de -x² sobre 2 vezes sigma ao quadrado, tudo isso dividido por sigma vezes raiz de 2π. No início desta aula, vimos como um passeio aleatório podia ser modelizado por uma distribuição contínua, no caso, a distribuição gaussiana.
No resto desta aula vamos falar sobre carteiras de investimentos e passeios aleatórios são usados para modelar a evolução de certos investimentos, inclusive na precificação de derivativos, que são instrumentos financeiros altamente perigosos, apresentam realmente algo que poderíamos chamar de risco. Mas por enquanto gostaria de fixar algumas notações. E primeiro vou começar com a linguagem de probabilidade. Muitas vezes fala-se em variável aleatória. O que é uma variável aleatória? Ela tem um valor? Bom, na verdade, uma variável aleatória, pelo menos para nós matemáticos, é uma medida de probabilidade. Em muitos casos, é uma função de probabilidade. Um exemplo de medida que não é função é a versão discreta do passeio aleatório que vimos no início. Se são jogadas 10 rodadas daquele jogo de apostas, então apenas os pontos inteiros pares de menos 10 até 10 é que tem um peso de probabilidade positivo. Então, nesse caso, temos uma medida. Ao chegar ao limite, passamos a ter uma função. De qualquer jeito, vamos escrever essa medida de probabilidade como df, que está definida num domínio, pode ser Rn, cujos valores são sempre maiores ou iguais do que zero, e a integral no domínio é sempre igual a 1, que isso é definição de ser medida de probabilidade. Isso nos permite definir o que significa probabilidade de x pertencendo a um certo conjunto mensurável de ômega. É simplesmente a integral da medida nesse conjunto. Depois definimos alguns outros parâmetros, por exemplo, a média é a integral de x vezes df de x. A variância é a integral de x menos x barra transposta vezes x menos x barra. Aqui a média pode estar no Rn, caso o ômega esteja no Rn. Já a variância é um número. Ele não modela bem, perde informação quando os diferentes coordenadas de x têm alguma relação umas com as outras, quando não são independentes. Então, nesse caso, caso a função de probabilidade não seja um produto de funções de cada um dos x's, vale a pena considerar a matriz de covariância, que é o valor esperado de x menos x barra vezes x menos x barra t. A coordenada ij é xi vezes xj ajustadas pela média. É claro que isso não é tudo, e em alguns casos a distribuição de probabilidade é tal que essas noções podem não ser suficientes. Além disso, nos casos interessantes, por exemplo, nos casos de carteiras de investimentos, nós não temos acesso à distribuição de probabilidade. Podemos, no máximo, fazer inferências. E aí passamos para outra coisa, que são médias amostrais, ou variância ou covariância, que são calculadas conforme mostras, conforme experimentos, são dados reais que chegam, mas que são apenas estimativas. Isso é importante. Vamos, de propósito, confundir as duas noções em algum momento. Hoje vamos usar um pacote diferente do Julia, que é o Market Data. Ele permite baixar dados financeiros e depois vamos fazer álgebra linear com ele. Então é preciso baixar esse pacote, que foi baixado aqui, e ainda declarar que está sendo usado. Também temos que declarar que estamos usando sempre os dois pacotes suspeitos de sempre. O Market Data
possui um kit com exemplos. Os exemplos são cotações de certas ações com intervalos de tempo que são grandes, mas são diferentes para cada ação. A APL, por exemplo, é a Apple Computer, e as cotações aparecem como uma tabela onde temos as datas, o preço de abertura, fechamento, perdão, aqui abertura, máximo, mínimo, fechamento, volume negociado. Só que se trata de ações. As ações pagam dividendos e esses dividendos podem ou não ser reinvestidos de acordo com a vontade do acionista. Ele pode comprar mais ações com isso ou não. Para fazer uma análise de carteira, precisamos fazer de conta que o acionista reinvestiu todo o seu dividendo. Também ocorrem certos eventos corporativos, como dividir ações ou bonificações. Cada ação pode ser partida em duas para facilitar as negociações. Então, tudo isso está especificado nas colunas ex-dividend e split ratio, e como nós não queremos nos preocupar com isso, utilizamos a coluna Add Close, que é o fechamento ajustado e que corresponde ao que seria o valor se o investidor tivesse no início uma ação e depois fosse reinvestindo todos os dividendos. E esta série vai de 1980 a 2013. Podemos especificar a coluna, só que a coluna aparece e também a linha. Então aqui 3, 7, obtemos alguns outros resultados. Só que essas colunas aparecem sob uma forma que é o Time Array. O Time Array é um formato específico definido em outro pacote do Julia e vamos ter que lidar com ele. Podemos especificar linhas e as colunas desta maneira, e existem outras possibilidades que podem aparecer daqui a pouco, e podemos recuperar os valores com o comando values, que nos retorna agora sim um array. Intervalos de datas são especificados assim. Eu coloco aqui date e a data ano, mês, dia. O intervalo é um dia e aqui é outra data, e aqui tenho todos os dias possíveis para os quais existem dados. Então esses são dias de negociação. IBA é Boeing. Podemos plotar a série histórica. Isso aqui é o valor de fechamento da General Electric em dólares, e vai aparecer aqui daqui a pouco. Tá aqui. Só que parece, pelo fato de que estamos plotando a cotação em dólares ao longo de realmente muitos anos, que, por exemplo, a década de 70 era tranquila. Não era. Aconteceram coisas na década de 70, como o choque do petróleo, que é claramente visível aqui. Então, essa série precisa ser vista pela sua extensão em escala logarítmica. E aqui temos algo que se assemelha muito a um passeio aleatório. Vamos começar a fazer algumas estatísticas. Para isso, vamos pegar, além do logaritmo, além de pegar o logaritmo, vamos subtrair o valor do logaritmo do fechamento anterior. Isso nos dá a variação do logaritmo, e podemos fazer a média e depois produzir a flutuação, que vai ser esse mesmo valor que eu falei menos a média.
Então isso é o que sai da média. E vamos plotar isso daqui e temos um sinal que parece difícil de entender. Notem que a flutuação é bem maior do que a média. Estamos na mesma escala e a média, cadê a média? A média era de 0,03% ao dia. Já a flutuação é bem mais significativa. Então, agora vamos fazer um histograma. Para fazer o histograma direito no Joule, eu preciso especificar os pontos limites de cada bacia, de cada intervalo. E agora podemos plotar um histograma e vocês veem que se assemelha com uma curva normal. Podemos calcular a variância, a raiz quadrada da variância, chamada de desvio padrão. Vamos precisar da função normal de Gauss daqui a pouco. E agora eu quero saber se é realmente uma gaussiana. O modelo de Black-Scholes de precificação de derivativos tem como hipótese fundamental que o valor dos ativos, o valor das ações, segue a distribuição que é log gaussiana em relação ao logaritmo do fechamento anterior, ou do valor anterior. O que estamos vendo aqui não é uma gaussiana, não se parece com uma gaussiana. Os valores pequenos, perto de zero, têm uma probabilidade bem alta. Os valores intermediários, de aumentos sérios, mas não excessivos, parecem estar sendo exagerados pela distribuição gaussiana. O que deveríamos ter observado é um histograma assim, ou assim, ou assim. Todos esses histogramas foram produzidos com uma distribuição de probabilidade pseudo-aleatória normal, com o mesmo desvio padrão, sigma, e média zero. E para o mesmo tamanho da amostra. Os dados históricos que eu mostrei podem ser úteis, mas estão desatualizados. O pacote Market Data permite recuperar dados financeiros de duas fontes. O Fed de Louisiana tem alguns dados sobre câmbio, moedas e economia. E o portal Yahoo disponibiliza alguns dados sobre finanças. Por exemplo, o índice SP500 pode ser baixado com o comando Yahoo. E agora temos aqui o fechamento do índice SP500. E se queremos algo mais próximo, podemos baixar o índice da Bovespa. Fica para vocês pegar esses índices e fazer o mesmo teste, a mesma comparação que eu fiz antes, para ver se o logaritmo da distribuição, se a diferença dos logaritmos dos fechamentos é uma variável aleatória gaussiana ou não é. Bom, vejam o seguinte, agora temos um problema. Se eu for somar os valores aqui em cima, eu tenho missing. O que houve aqui? O time array é um time array de algum tipo, que é esse número daqui, que poderia ser um float 64, mas aqui ele é especificado como uma união de missing e de float 64. Pode estar faltando
algum dado. Como assim faltando? Pronto. Está aqui. Missing. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rotina que vai ler a tabela e onde tiver um dado faltando, que não deveria estar faltando, mas pode ser que não houve negociação de alguma coisa nesse dia, ou mais provavelmente não foi digitado, então vamos colocar o valor do dia anterior. Então isso nos permite eliminar o problema. Aqui vamos ter repetições, esse é o único ponto ruim. Agora vamos utilizar o comando Yahoo para baixar dados mais atuais e simular uma carteira de investimentos. Escolhi aqui 4 ações e 4 fundos imobiliários mais ou menos ao acaso. O que é mais ou menos? Bom, eu peguei ações de firmas grandes e muito negociadas, e mesma coisa para os fundos de investimento. Estão escolhidos dentre os de maior peso nos índices respectivos. Agora, também precisei levar em conta que nem sempre todos os dados estão disponíveis. Então vamos guardar um array com o nome das ações. E aqui o importante de se olhar aqui é que estamos de novo chamando Yahoo aqui e produzindo uma série com resultados de cada um desses ativos. Aqui temos as 5 primeiras colunas e depois as 3 últimas. E temos dados entre 2018 e atuais. Isso aqui é hoje. Mas se houver dado faltando, precisamos então preencher a tabela e acabamos de fazer isso. E vou restringir a análise ao ano de 2019. Coloquei o último dia de 2018, vou mostrar porquê. Então aqui temos todos os ativos e podemos até plotar aqui tudo, cada um na sua escala. Então algumas ações são mais valorizadas, outras menos, mas está tudo plotado na sua escala. Em janeiro de 2019 ninguém sabia o que iria acontecer no resto do ano. Então alguns investidores podem ter apostado diretamente em algumas empresas específicas, mas outra possibilidade é combinar as apostas para evitar ter riscos altos e diminuir a volatilidade. Vamos agora definir um tipo de dados que vou chamar de resumo, que vai ser o resumo de uma série temporal, e vamos guardar nessa estrutura alguns dados relevantes. E calcular o resumo. O que vai ser o resumo? Bom, N é o número de dados, o número de dias, e não conto o primeiro dia. O número de ativos também é uma coisa relevante para o resto do programa. Bom, eu vou somar o valor da variação e agora não uso mais o logaritmo, agora estou usando a estatística usual mesmo. Então pego o valor no tempo t mais 1 e vamos subtrair o valor no tempo t. Isso aqui é uma subtração de vetores, então estamos fazendo isso para todos os ativos simultaneamente e dividindo coordenada a coordenada pelo valor anterior,
e somando isso tudo, e se dividimos por n, obtemos a média. Podemos também calcular a média dos quadrados da diferença entre esse valor e a média, e isso daí é chamado de variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E vamos também calcular a covariância. A covariância vai ser uma matriz positiva e, neste caso, vai ser positiva definida. Então, aqui, lembrando que x é um vetor linha, então x' vezes x é uma matriz de posto 1 simétrica. Depois dividimos, é claro, por n e podemos calcular os autovalores e autovetores da covariância. Os autovalores sabemos que são números reais e os autovetores são ortogonais. Então, se eu faço o resumo do ano dos ativos que havíamos definido, podemos ler a média da variação diária, que é, por exemplo, no primeiro caso 0,05%, no segundo caso deu 0,2%. O desvio padrão, às vezes chamado de volatilidade, se bem o caso de volatilidade faz mais sentido usar aquela média logarítmica, mas dá algo da ordem aqui no primeiro caso de 1,5% e de 1,9% no segundo. É bem maior do que a variação diária. A pessoa individual fica com a impressão de que se trata de um cassino, mas é um cassino que é diferente do cassino usual. A banca ganha dinheiro de outra maneira. A valorização total desses ativos foi variada, vai de uns 6 ou 7% até impressionantes 70%. Outra estatística interessante é a correlação. Podemos olhar para a correlação que é obtida a partir da matriz de covariância. Dividimos de cada um dos lados pela raiz quadrada da variância. Então, a correlação de um ativo com ele mesmo é sempre 1. Intuitivamente, a correlação é o coeficiente diretor, não o coeficiente diretor, mas mede o coeficiente de uma medida de quão bem é possível ajustar uma reta nos pontos do plano. X é um dos ativos e Y é o outro ativo. Não é o coeficiente diretor. Ela é 1 quando eles são proporcionais. Estou assumindo aqui média 0 porque já ajustamos a média. Ela é menos 1 quando são exatamente não proporcionais, e pode ser perto de 0 quando eles tenham pouco a ver. Bom, vamos supor que o usuário escolheu uma certa alocação, quanto do que percentagem do valor ele aloca em cada ativo. Essa função daqui vai produzir a série dos valores da carteira que ele escolheu. Por exemplo, uma estratégia possível é dar a todos os ativos o peso idêntico, que vai ser 1 sobre o número de ativos. Vou chamar isso de uniforme. E isso foi o que aconteceu. O sujeito ganhou 26%. Isso é no ano escolhido. Agora, eu gostaria de representar na mesma escala o resultado dessa carteira e o resultado de cada uma das outras ações. Para isso, eu vou dividir os ativos pelo seu valor no dia 1º de janeiro ou
no último dia, melhor não, o último dia de 2018. Então eu tenho aqui eu não tenho o dia 2018, mas aqui o primeiro dia, que é esse daqui, é o valor dos ativos aqui passou a ser 1, e vamos plotar agora então o resultado. E a carteira uniforme é essa carteira aqui que teve um resultado razoável, pior do que algumas das ações, melhor do que outras, é algo que ficou mais ou menos na média. Será que essa estratégia é boa? Vou falar de uma estratégia melhor. Em 1990, Henry Markowitz ganhou o Prêmio Nobel de Economia pela teoria moderna de carteiras, que ele desenvolveu na década de 1950. A premissa fundamental é que seres humanos não gostam de volatilidade, ou risco. O mercado financeiro chama de risco algo que nós matemáticos chamamos de desvio padrão. Não é exatamente um risco, não é um risco de falência, é apenas a volatilidade, é algo que intuitivamente desagrada a maioria das pessoas normais. Bom, vamos chamar de PI de T o preço do ativo I no tempo T. O retorno desse ativo no tempo T vai ser PI de T mais 1 menos PI de T dividido por PI de T. Esse é um retorno relativo de investimentos no iésimo ativo. Esse retorno é tratado como uma variável aleatória, com média, com algumas propriedades que são difíceis de estimar ou calcular. Mas o modelo pede que se tenha uma noção, ou que se calcule a média de xi, e vamos chamar a média de M. Também podemos calcular as covariâncias, já que os ativos não são independentes. Então, x e xj não são variáveis aleatórias independentes em geral. C vai ser a matriz de covariância. Vamos chamar de valor de T o valor da carteira no tempo T. Então, o valor de T é a quantidade de dinheiro a repartir por entre os ativos de acordo com a alocação. Para isso funcionar, o investidor precisa ter uma quantidade NI de T de cada um dos ativos. E o valor da carteira no tempo T é a soma dos NIs vezes PIs de T no tempo T mais 1, é o somatório de NI de T vezes PI de T mais 1. Se fazemos a diferença do valor de T mais 1 menos o valor de T dividido tudo pelo valor de T, que é o retorno total da carteira, substituindo das equações em cima, obtemos o somatório de AI de T vezes isso aqui, que é xi de T. Então, o retorno esperado é a média vezes AI, é MTA, aqui em cima. Isso aqui é o retorno esperado. Agora, qual é a variância da carteira? Precisamos então subtrair a média e elevar e calcular a expectativa, a esperança matemática disso daqui menos a média vezes
Isso daqui vezes menos a média. Isso dá exatamente esse valor daqui. Isso aqui é a variância, que é o quadrado do desvio padrão ou volatilidade. Então esse é o compromisso que o investidor precisa fazer desde que ele tenha os valores da média e da covariância, que em geral ele não tem. Mas isto é um modelo, este modelo serve para entender e para ter uma ideia de como proceder. Pois bem, para achar a alocação, vamos utilizar o princípio do multiplicador de Lagrange. Aqui temos apenas uma restrição. A derivada da função objetivo é duas vezes a transposta C menos que M transposta. E isso precisa ser igual a algum parâmetro, que é o multiplicador de Lagrange, vezes o vetor de uns. Ainda sujeito a transposta vezes A igual a 1. Fica mais fácil se eu pegar as transpostas da primeira equação. Então, o que a equação diz é que 2C aqui vezes A e aqui eu vou botar o vetor de 1 transposto e aqui A vezes 1. Então eu tenho que botar o lambda em algum lugar. Então aqui eu boto lambda. Isso daqui tem que ser igual a aqui um vetor de 1, um transposto, vamos lá, 1 transposto vezes A é igual a 1, temos a segunda equação, e 2C vezes A. Eu preciso de um menos lambda, então vou mudar o sinal aqui simplesmente. E mantenho a matriz simétrica, que sempre é uma boa ideia. Então, aqui eu subtraí lambda e aqui eu tenho o vetor M vezes Q. E precisamos então resolver um sistema linear e ainda por cima com uma matriz simétrica. Então, achar a alocação neste contexto é extremamente fácil. Agora, não estamos exigindo que A seja positivo. Existem variantes dessa alocação com restrições adicionais, e aí fica um pouquinho mais difícil, mas não muito difícil. Nesta aula vamos ignorar esse tipo de restrições. Vamos agora calcular alocações para a carteira utilizando o modelo de Markowitz. A função otimiza faz exatamente isso. Seus parâmetros são uma matriz C simétrica positiva, que é a covariância, a média de retorno esperada dos ativos, e eu faço tudo com valores diários, e que é o parâmetro de risco. 0 é risco baixo, ou volatilidade baixa melhor, e que alto significa volatilidade alta, mas uma esperança de lucro maior. Então vamos montar o sisteminha, resolver e obter a alocação. Agora eu vou trapacear. Nós havíamos calculado
a covariância e a média da série temporal do ano de 2019. Vou colocar esses mesmos valores dentro da função a otimizar. Normalmente nós não sabemos o que vai acontecer no futuro e estimar a covariância e o retorno esperado é um trabalho que mistura estatística com alguma adivinhação. Para a covariância talvez seja possível utilizar os resultados imediatamente anteriores, ou talvez seja possível fazer isso apenas em alta frequência, trabalhando no intraday. Para a média também é muito difícil a longo prazo, a não ser que se tenha uma análise muito criteriosa da economia e de cada um desses ativos. Mas não é impossível. Ainda fica em aberto o que acontece se os resultados que são a aposta inicial estão longe ou não estão tão perto do que é obtido experimentalmente, da covariância e da média real. Mas enfim, aqui temos uma alocação possível, a soma é 1, e notem que há uma alocação negativa em um dos ativos. O modelo assume que é possível fazer isso sem custo. No mundo real é possível alugar ações, mas é preciso pagar aluguel e, além disso, é preciso deixar colaterais para garantia do empréstimo. Isso significa que, caso esses colaterais venham a aumentar numa situação de estresse do mercado, existe risco de falência. Bom, vamos dar uma olhada agora na parábola de Markowitz. Então eu plotei aqui para vários valores do risco os valores otimais. Aqui a variância, perdão, o desvio padrão, ou seja, a volatilidade, e à esquerda o retorno esperado. E podemos produzir várias carteiras de acordo com o valor do parâmetro Q. Vamos variar de 0.05 e ver o que acontece. Então aqui, assim, em um toque, obtivemos várias carteiras. Podemos olhar para o resumo. Então a carteira uniforme dá um certo retorno diário. Que chamei de super aversa dá um retorno menor. Também podemos olhar para as volatilidades. Mas é melhor fazer um gráfico e olhar no gráfico. E aqui temos o gráfico. A carteira uniforme está fora da fronteira. E aqui as outras caíram exatamente na fronteira, pelo simples motivo que eu ultrapassei e utilizei a correlação e a média que já conhecemos. Se eu não conhecesse isso, poderia obter qualquer outra coisa. Finalmente vou mostrar o resultado que mostra que, neste caso, e com as hipóteses que assumimos, que já incluem informação privilegiada sobre qual vai ser a média de crescimento de cada ação, informação privilegiada sobre a covariância no ano em questão e ainda hipóteses como custo zero para alavancamento e falta de controle de colaterais. Bom, nesse caso o risco valeu a pena. Poderia ter acontecido, é claro, algum desastre terrível que tornasse essa aplicação de risco mais pior do que a aplicação segura.
mas notem que eu utilizei os dados de 2019. Agora vamos pegar exatamente as mesmas alocações e vamos jogar nos dados deste ano e ver o que acontece. Obtemos aqui uma nova série que podemos plotar. E agora sim temos uma situação que parece ter se invertido. Quando caiu a ficha de que a pandemia era séria e que realmente isso iria afetar seriamente as empresas, a bolsa desabou e cadê aqui? Podemos ver isso daqui na alocação uniforme. Todas as carteiras sofreram, a superaversa sofreu menos, ficou aqui. A mais arrojada agora é essa aqui de baixo. O resultado neste ano ficou bem abaixo das carteiras mais conservadoras. E aqui passou-se de 1 para algo como 0.2, quanto aqui foi? 0.16, perdeu uma boa parte do seu valor. Em certo momento valeu algo como 1/7 do que valia anteriormente no início do ano. Se fosse necessário manter colaterais para manter o alavancamento, esses colaterais teriam aumentado e o investidor teria recebido algum tipo de margin call, chamado para colocar mais colaterais, ou seja, ele provavelmente estaria falido. Finalmente, o que acontece em relação à volatilidade das carteiras? Bom, a fronteira de Markowitz é exatamente a mesma. Agora, as carteiras tiveram um retorno esperado bem menor do que o que era previsto por aquele modelo, para uma volatilidade que ainda assim ficou alta. Podemos comparar com a anterior. Aqui era menor do que 0.01, essa é uniforme. Vamos olhar aqui essa aversa, era algo da ordem de 0.1 e a aversa 0.03. Então é preciso saber realmente qual vai ser a matriz de covariância e o lucro esperado para poder fazer essa otimização de maneira fidedigna. Outro detalhe: no mundo real, comprar ou vender ações também custa dinheiro em taxas. É a maneira, uma das maneiras principais como a banca, ou seja, a bolsa, ganha dinheiro com o mercado. Isso significa que o rebalanceamento precisa ser feito de maneira esporádica, mas não todos os dias, como está no nosso modelo. Então, por exemplo, é possível rebalancear a carteira todo mês ou todo trimestre. E se isso for feito, também os resultados aqui vão ser levemente diferentes. Mas como é que a alocação depende da matriz de covariância? Se houver um erro pequeno na matriz de covariância, será que o erro na alocação vai ser grande? A resposta é depende. Depende de que? Isso eu vou falar na aula que vem, quando vamos tratar, em termos mais gerais, de normas de matrizes e de introdução à teoria do condicionamento. Boa noite.